Olá, tudo bom com você? No vídeo atrás eu comentei, realmente ele foi todo em cima disso, né? Explicando para vocês que o NVENC não é o único jeito de fazer lives, o único encoder que a gente pode usar. Quem tá querendo fazer live, que existe o QuickSync e que ele tem um resultado muito bom e que é uma alternativa para quando você, diferença da sua placa de vídeo, pegar uma AMD para uma GeForce esteja muito cara, acima de R$ 200, que é a diferença de preço entre você pegar um processador com ou sem vídeo integrado da Intel, você botar na conta para poder pegar o seu melhor custo-benefício. Claro que você vai ter outros recursos que talvez você não tenha também na Intel, né? Eu não consegui fazer todos os testes, vou trazer vocês de pouquinho em pouquinho. Então hoje eu fiz um vídeo tocando lado a lado um NVENC contra um QuickSync. Porém, não adianta tentar usar esse vídeo, né, esse comparativo lado a lado, para ver qual dos dois é melhor. E o motivo disso é a nossa metodologia. Então eu vou aqui abrir para vocês a metodologia que eu usei para poder fazer esses lado a lados, porque no vídeo anterior eu havia explicado diversas vezes que eu não tenho mais um NVENC, né, comigo. Isso é uma verdade. Eu não tenho mais um NVENC comigo. Eu não tenho nenhuma placa GeForce comigo. E eu também não tenho um processador que tenha um vídeo integrado. Porém, eu tive como comparativo para vocês. E é exatamente o motivo dessa metodologia, né, que eu apliquei. Ela não serve para comparar qual é melhor, mas ela serve muito bem para vocês verem a qualidade que os dois têm e ver como é possível e como um consegue substituir o outro sem perda de desempenho. Vamos fazer aqui. Primeiro, a nossa metodologia, né? Eu fiz muito tempo live utilizando o NVENC. Então eu peguei um vídeo meu antigo, um dos últimos que eu fiz, do jogo Cyberpunk 2077. A configuração do computador que rodou o jogo era um FX 8120 overclockado até o talo, porque para rodar Cyberpunk obviamente não estaria na situação padrão dele. Ele conseguia rodar o jogo no Ultra a 30 FPS caindo, mas não saía de 24, então eu não tive perdas de frame na live, que eu faço lives a 24 FPS, eu já expliquei isso para vocês uns vídeos atrás. Eu gosto dessa sensação cinematográfica, eu sei que não é a melhor, mas como eu jogo jogos de historinha, jogos single player, jogos mais tranquilos, não jogo nada competitivo, nada muito frenético, então pra mim essa configuração tá legal. Se você for jogar algo mais frenético, você precisa tirar do Full HD para as lives, colocar 60 FPS, porque realmente não dá para ter a mesma fluidez, vai perder muita informação, os jogadores podem até não gostar muito. Vou ter aqui a DDR dos dois, que eu estou utilizando, porque acho importante que também desempenha no jogo, né? Então coloquei uma DDR3, ela estava calculada a 2000 com CL9. Isso aqui foi um martírio para conseguir colocar isso tão apertadinho assim, foi difícil, foi chato. Os motivos pelo qual eu comprei o Intel, que não tem que fazer nada disso, você joga lá, clica, ele funciona, né? Então eu tô com um i7, o computador, a placa de vídeo que rodou o jogo nos dois computadores é a mesma. É uma Radeon RX 570, uma Radeon RX 570. Poxa, mas você tá falando que usou um NVENC e o QuickSync, calma, vamos chegar lá. O encoder do que usou o NVENC vinha de uma GTX 750. Eu tinha duas placas de vídeo alocadas na placa-mãe, porque minha placa-mãe, em específico na época, tudo quem controlava era o chipset, e ela tinha um chipset muito parrudo, é uma placa-mãe muito parruda, né? E ela conseguia colocar as duas uma X16 e outra X8. Então a segunda placa ficava com uma velocidade realmente, não tinha perda de desempenho, um topo limite máximo, e conseguia manter as duas placas de vídeo funcionando, especialmente para encoder, né? Para você poder encodar e utilizar os CUDA cores para render, para o que for. Então usava com duas placas de vídeo, justamente para compensar o não multithread, que não tinha multithread, né? Eram 8 núcleos com desempenho bem aquém do que se espera de um 8 núcleos de hoje em dia. Era um pouco similar aos 8 núcleos da primeira geração de Ryzen, né? O pessoal não fala muito sobre isso, mas
tentam esconder porque a segunda geração veio muito boa, mas a primeira geração do Ryzen não era muito diferente dos FX, não. Essa é uma cruel realidade. E eu tinha 2 placas de vídeo no computador, então eu conseguia fazer o encoder pelo NVENC, senão eu não ia conseguir fazer lives. Na verdade é que eu não ia conseguir fazer lives pra vocês se não fosse o encoder pela placa de vídeo. Inclusive eu comprei a Radeon sabendo que eu ia usar o encoder da GTX. A utilização para conseguir pegar o QuickSync, eu coloquei via NDI, que é uma tecnologia que você consegue transferir dados de um computador para o outro, imagens, a tela, via cabo. Vou fazer um videozinho depois explicando como é que faz isso. É bem simples, é um plugin para OBS, muito simples, que instalou, colocou, ele funciona. Então você tem que ter o plugin nos 2 computadores. Então eu joguei nesse computador de cima, ele mandava via NDI para o computador de baixo e ele fazia um encoder. No computador de baixo era um i7 3770 com 4 memórias de 3 GB cada. Eu não sei qual é a frequência delas. Ele é um OEM da Dell, né? Ele é aqueles fechadinho, mais antiguinho de escritório mesmo. Mas eu tinha aqui em casa o computador que minha mãe usa, né? Então eu peguei o computador dela emprestado, que ela usa, para poder fazer esse encoder para vocês, para poder estar mostrando como funciona. Então aqui vocês vão ter uma comparação lado a lado. As versões dos jogos são diferentes, porque o do QuickSync tá o Cyberpunk mais recente, enquanto do NVENC tá a versão do Cyberpunk, acho que a 2, a 1, logo depois do lançamento. Eu zerei o jogo no lançamento, joguei com live de 24 horas, zerei o jogo na primeira live, né? Por verdade, um pouquinho mais, foi uma live mais 3 horinhas de outra. Cheguei bem perto de zerar, cheguei na portinha do zeramento na primeira live, e tudo no dia 0. Então eu tenho esses vídeos guardados, eu tenho todos os meus vídeos das minhas lives guardadas. Então eu pude pegar essa live com o NVENC e fazer só a introdução, só a demonstração, que serve como um ótimo parâmetro pra gente poder estar aqui olhando o que funciona. Como eu disse, não dá pra colocar, vai ter características diferentes, coloração vai estar um pouco diferente, não sei se foi o jogo que mudou, se foi alguma coisa a ver com o encoder, não dá pra saber. Os computadores não são a mesma, não dá pra ter uma fidelidade devido a isso. A utilização de métodos para captura também não foi a mais fiel de todos. Uma é com 2 placas de vídeo, que eu considero bem fiel, a outra foi com NDI, e pode ter alguma distorção, alguma coisa. É praticamente perceptível na live, mas eles não servem para você colocar lado a lado e ver qual dos dois tem o melhor desempenho. Inclusive eu consigo ver artefatos nos dois, artefatos diferentes, diferença de cores, coisa assim. Eu vou dar um playzinho aqui, vocês darem uma olhada nas 2 demonstrações e poderem ver, né? Inclusive a sincronia dos vídeos está sincronizado, mas parece que não no início, mas vai estar sincronizado no final, não se preocupem. Não importa do vídeo estar sincronizado. Então, eu vou deixar nessa pausazinha aqui, que eu acho essa cena muito bonita, muito legal, para poder continuar falando com essa cena de fundo. E aí eu sei de algumas características do encoder da NVIDIA e do que o QuickSync faz diferente. Eu posso estar citando que vocês podem usar, para pelo menos saber qual vai ser a diferença. As cores do encoder da NVENC são mais lavadas que o encoder da AMD, são mais lavadas que o encoder da Intel, são mais lavadas, são uma característica do QuickSync. Outra coisa do QuickSync,
ele tem menos artefatos, menos quadradinhos aparecendo, porém ele tem uma imagem menos nítida. Ele foca no personagem no meio e ele meio que tira a nitidez em volta dos áreas que ele considera menos importantes, para assim ter uma melhor qualidade com menor taxa de bitrate. Quanto maior vai sendo a taxa que você for enviar para a internet, menos perceptível vai se tornando esse efeito, mas ele existe. Então, dependendo da sua resolução de taxa de quadros, pode ficar bem visível ou não visível. E vindo pro QuickSync, as cores são mais vivas, assim como o da AMD ainda são mais vivas ainda, pelo que eu fiquei sabendo. E o QuickSync ele tem uma imagem com mais sharpness, né? Mais detalhamento. Só que cria mais artefatos, cria mais distorções, cria quadradinhos e bloquinhos, que você talvez não goste. Essas são características dos dois pelo método que eles utilizam para fazer o encoding, né? Foi coisa que eu já pesquisei e que eu já posso afirmar para vocês que tem essa pequena diferença. Na prática mesmo, no dia a dia, vendo comparações, vendo os vídeos do Epofox, né, do Streamer Professor, que é um canal que eu sigo e que eu assisto bastante, e ele faz muito comparativo de todos, QuickSync, NVENC, AMD, várias qualidades, vários tipos diferentes de encodings, né? Ele tem acesso a vários programas para fazer vários encodings, vários testes. E quando chega a 1830 frames, 1800, qualidade HD, 30 frames, 6000 de bitrate, não tem diferença praticamente nenhuma em nenhum desses casos, apesar de ter uma diferença de desempenho na sua máquina, a qualidade não fica tão gritante, a qualidade fica realmente no pior quando você está em Full HD transmitindo a 3000, e para você, ou quando você coloca 1080, né, Full HD a 60 FPS. Então a sugestão que ele sempre dá, que todos que eu vejo dando, é quando você for jogar a 60 FPS, você diminuir para 900p, né, aquele downgradezinho de imagem para 900p, e aí a taxa de bitrate vai conseguir acompanhar direitinho e não vai ter esses bloquinhos, que esses bloquinhos, na verdade, essas distorções, são falta de informação que tudo dá um jeito, né? Ele não vai conseguir mandar a informação perfeita e fica aquele bloquinho, porque o bitrate é basicamente o tanto de taxa de informação que você manda pro receptor lá, né? No caso da Twitch a Twitch, no caso do YouTube, quando você fizer live vai estar recebendo essas taxas. Então, basicamente, é esse o vídeo de hoje, né? Esse comparativo, esse lado a lado. E eu já tinha explicado que não era, né? Quais eram as situações, fiz um vídeo bem completinho. E agora eu trouxe pra vocês esse lado a lado, pra vocês poderem ver que realmente não era uma da boca pra fora. Realmente essa opção existe no mercado e eu não vejo ninguém comentando. Então acho muito importante vocês saberem que existe essa opção, que ela é viável, e trazer para vocês mostrar, né? Então, vocês viram uma metodologia, ela não serve para comparar qual dos dois é melhor, né? Até mesmo que eu acho que esse não é o ponto do vídeo, mas que a opção existe, ela tem 0 gastos de CPU no seu computador, então você não vai estar atrapalhando o desempenho do seu jogo, do que você está fazendo, e vai poder estar fazendo suas lives com um dos dois agora, que você tiver, na verdade, né? Então é isso, gente. Boa noite, tchau, tchau.